Muito boa tarde, amigos do canal R1, estamos retornando ao vivo com vocês das areias da praia de Tramandaí. Tarde de sexta, sextou com calor, não vou dizer com sol porque o sol está escondido aí atrás das nuvens. Um calor grande na capital das praias, aqui em Tramandaí, 27 graus a temperatura e a sensação térmica beirando os 30. Então hoje está um dia muito bom para curtir uma praia. E entre os guarda-sóis e os gazebos, o canal R1 está aqui para trazer algumas notícias e informações para vocês nesse clima bem de verão. Pois bem, pessoal, começando com algumas informações. Previsão do tempo. Eu sei que muitas pessoas estão um pouco apreensivas à questão climática, tá? Já adianto que vai chover, deve sim ter uma chuva na capital das praias, aqui no litoral norte também, em outros municípios, né, além de Tramandaí, alguma chuvinha que deve chegar nesse final de semana. A chuva mais forte deve ficar por parte do domingo. Sábado deve ter algumas pancadinhas após o meio-dia e no domingo a gente deve ter assim uma chuva um pouco mais robusta, né, mais encorpada. E bom, é triste, mas aproveitem os minutinhos dessa tarde, as últimas horas do dia de hoje, para curtir uma praia, por que não? Tá calor, o pessoal tá curtindo, você também pode curtir, né? E as pessoas curtem das mais variadas formas, né? Como eu disse, tá cheio a praia hoje de Tramandaí. Tem aqueles que preferem ficar sentado, tem aqueles que preferem correr que nem maluco pra dentro da água, tem os outros que preferem tomar um chimarrão, uma caipirinha, jogar um futebol, jogar um vôlei. Tudo isso a gente vê na praia. Mas vamos andar um pouquinho aqui entre as pessoas, conversar com você aí do outro lado, trazer algumas informações para você ficar sempre bem informado de tudo que acontece. Bom, pessoal, hoje em Tramandaí tá rolando aí um campeonato nacional de sinuca. Pois é, acredite se quiser. E os maiores nomes desse esporte estão aqui em Tramandaí. É um cenário nacional realmente que se pôs aos olhos de Tramandaí com grandes nomes da sinuca, como por exemplo o famoso bruxo da sinuca, Baianinho de Mauá, aquele que tem mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais, já deve ter passado dos 2 milhões na soma completa, e está aqui em Tramandaí, né, o bruxo da sinuca. Será que vai ter bruxaria dele? R$ 25,00 a entrada para o evento, fica localizado aqui no Tramandaí, né, como eu disse, no centro de eventos Dr. Eliseu Lemos Padilha. Então você pode estar curtindo lá um bom campeonato de sinuca, e se você quer se aventurar dentre os grandes nomes, quem sabe não busca aí um troféu e deixa o troféu aqui por Tramandaí, você mesmo, R$ 100,00 é a inscrição. R$ 100,00 é a inscrição para participar do evento e R$ 25,00 para a entrada no evento. Evento muito bacana que com certeza se aguarda um grande público. Mostrar um pouquinho do mar, Luiz? Vamos chegar pertinho do mar para a gente mostrar as belezas dessa água, mas a gente vai falar também de água doce. Logo mais a gente vai falar de água doce e não é boa as notícias que a gente tem sobre água doce. Bom, aqui a gente tem um panorama do pessoal curtindo a praia. Muitos banhistas próximos aqui da Guarita 149, o pessoal está curtindo realmente com segurança, é importante isso. Pessoal de todas as idades, desde o vovô, a vovó, a criança, o bebê, até o cachorro estão por aqui. As ondas também perseguindo aqui, não dá para se molhar. Eu lembro de uma vez que eu e o Luiz D'Ambrosio, a gente estava nas areias da praia de Tramandaí, fazendo a cobertura da baleia que encalhou, te lembra, Luiz? Eu tava de calça, tênis e só vem a onda. Aí eu e ele tomamos um banho. E ele também tava de calça e tênis, né? Tava de bota, na verdade. A gente tomou um banho dos mais 10. Mas bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a CE Equatorial e sobre a Corsã também. Por quê? Esses dois nomes já estão envoltos em grandes reclamações, né? As pessoas estão reclamando há bastante tempo dessas duas empresas. Ontem o canal R1 contemplou as duas, né? Tivemos reportagens sobre ambos os assuntos. Uma na própria sede da Corsã, onde a gente trouxe algumas reclamações acerca de esgoto que o canal R1 segue recebendo já há algum tempo. E depois nós fomos até a Rua Acre, lá em Nova Tramandaí, para falar um pouquinho sobre falta de energia elétrica, que é um problema constante também lá daquela região. E bom, pessoal, hoje a gente vai voltar a falar, bater nessa tecla sobre a questão da Corsã. O canal R1 tem recebido algumas reclamações não somente sobre esgoto por parte desta empresa, mas sim também sobre a própria água que chega para o consumo final do consumidor. Se a gente não pode confiar na própria água que a gente vai tomar, no que a gente pode confiar, pessoal? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Moradores do bairro Indianópolis e também da zona sul de Tramandaí já reclamam há algum tempo sobre a cor da água. Em alguns casos, as pessoas relatam até mesmo intoxicação, chegam ao ponto de ir nas unidades de saúde por conta de beber esse tipo de água. A água chega marrom, escura, como se fosse um chá, e em muitos casos como se fosse um café. Não tão bonita como a água
do mar hoje, né? Mas se viesse da cor que está aqui, ainda estava no lucro. Nós temos alguns vídeos e algumas imagens que mostram justamente isso que eu estou falando, né? O consumidor final reclamando. E a principal reclamação é sempre a seguinte: o produto, né, o serviço que é prestado e o valor que tem que se pagar por ele. Então no final do mês chega uma conta alta, que tende sempre a aumentar, o consumidor paga mais e recebe um serviço ruim, muitas vezes insalubre. Bom, vamos rodar algumas imagens agora acerca destas reclamações. Não, como é que uma pessoa vai tomar uma água dessa, meu? É a CE, a Corsan. Brincadeira, né, cara? A gente tá pagando aí no litoral, aí tá pagando caro pra essas coisas aí, eles vêm de pagar uma água boa para nós. E aí, como é que uma pessoa vai tomar desse jeito aí? Estraga todo o chuveiro aí com essas águas sujas aí. Ah, tá louco? Bom, pessoal, as reclamações são essas, né? Mas a gente segue trazendo algumas informações sobre a praia. Vamos se aproximar aqui, Luiz. Algo me chamou a atenção. É normal nós termos as marcações realizadas pelos guarda-vidas. As marcações essas são daquelas bandeiras, né? A bandeira amarela, verde, vermelha, a bandeira preta, que mostra onde é o local mais próprio para banho e onde não é. Mas, além dessas bandeiras, há umas novidades. Dentre elas, a bandeira roxa, que mostra a presença de águas vivas. Pois é, e as famosas caravelas portuguesas também. Esses animais que vivem, né, entre as águas, que acabam causando algumas queimaduras que machucam, né, machucam realmente. E é aquilo, se machucou, qual que é a recomendação por parte dos guarda-vidas? Ir até as próprias guaritas. Por quê? Porque debaixo de cada guarita, pessoal, tem ali um pouco de vinagre, que vai dar uma amenizada aí na dor que causa estas queimaduras, né? A queimadura causou ali uma certa dor, vai lá, passa um vinagre ou então lava com a própria água do mar. Essas são as próprias informações do Corpo de Bombeiros, nas recomendações dos guarda-vidas. E aqui a gente tem uma dessas bandeiras, né, que está mostrando justamente isso que eu estou falando. Deve ter um certo acúmulo de águas vivas por aqui. Esses animais, quando começam a aquecer as águas do litoral norte, elas buscam, né, a água um pouco mais quente para se reproduzir. E a gente também busca água mais quente para se banhar. E aí acontece esse encontro, né, que é prejudicial, a gente acaba se queimando. Mas os animaizinhos estão aí, não tem culpa, né? A casa é deles, a gente também chega para aproveitar. E esses encontros casualmente acontecem, né, e causam alguns problemas. A bandeira preta, ali um pouquinho mais para frente também, que mostra que aquele ponto não é próprio para o banho. Por quê? Deve ter alguma grande corrente de retorno, né, que é chamada pelos guarda-vidas, essa corrente que puxa o pessoal para dentro. Então, ficar sempre muito atento com as recomendações dos guarda-vidas e atento também aos apitos e à cor das bandeiras, certo? Muito obrigado então pela sua audiência, pela sua companhia, direto aqui das areias da praia de Tramandaí, Alan Júnior e as imagens de Luiz D'Ambrosio.